A história da bruxa de Blair está envolta em mistério e medo, e os detalhes que emergem ao longo dos séculos são tão assustadores quanto a própria lenda. Ellie Kedward, a mulher que mais tarde seria conhecida como a Bruxa de Blair, vivia na pequena vila de Blair, Maryland, em 1785. As acusações de bruxaria surgiram quando crianças locais afirmaram que Ellie as atraía para sua casa com doces e, em seguida, realizava rituais estranhos, nos quais retirava sangue delas. Assustada com a possibilidade de uma bruxa vivendo entre eles, a comunidade agiu rapidamente. Eles a julgaram sumariamente e sua punição foi severa e cruel. Ellie foi amarrada a uma carroça e levada para a floresta, onde foi deixada para morrer de exposição ao frio, fome e sede, sem que ninguém viesse em seu socorro. Após sua morte, o inverno daquele ano foi particularmente rigoroso, e os que a acusaram começaram a desaparecer um por um. Crianças e adultos, sem deixar vestígios, simplesmente sumiam na floresta. Temendo uma maldição, os habitantes de Blair abandonaram a vila, jurando nunca mais retornar. Durante muitos anos, a área ficou deserta, mas a lenda de Ellie Kedward, agora conhecida como a Bruxa de Blair, persistiu, passando de geração em geração como uma história de advertência. Em 1824, quando a área foi repovoada e a vila foi renomeada para Burkittsville, os novos moradores começaram a relatar estranhos acontecimentos. Avistamentos de uma figura espectral, sons assustadores na floresta à noite e o desaparecimento de crianças e animais. Em 1886, um dos casos mais notórios ocorreu. Robin Weaver, uma jovem que desapareceu na floresta, retornou dias depois com uma história perturbadora sobre uma mulher velha que a guiou por caminhos desconhecidos. Uma equipe de resgate, enviada para encontrá-la, nunca voltou. Seus corpos foram descobertos em Coffin Rock, amarrados de maneira ritualística, completamente exangues. Outro detalhe sinistro da lenda envolve o desaparecimento de Rustin Parr, um eremita que, em 1940, confessou ter matado 7 crianças na floresta, alegando ter sido influenciado pela Bruxa de Blair. Ele disse que era forçado a cometer os assassinatos como parte de um ritual para a bruxa, o que culminou na sua execução. Parr havia capturado as crianças e levado uma a uma para seu porão, onde as fazia enfrentar a parede enquanto matava seus amigos, alegando que era a vontade da bruxa. Nos anos recentes, os relatos sobre a Bruxa de Blair continuam a alimentar o medo e a curiosidade em torno dessa lenda. Embora a área de Burkittsville tenha se tornado um local turístico devido à fama da lenda, as florestas ao redor da cidade ainda são vistas com desconfiança, especialmente por aqueles que acreditam na maldição da bruxa. Um dos relatos mais perturbadores dos últimos anos envolve um grupo de excursionistas que, em 2014, desapareceu misteriosamente durante uma expedição na floresta de Black Hills. Assim como no caso dos estudantes de cinema em 1994, eles estavam documentando sua aventura e tinham como objetivo investigar a lenda da Bruxa de Blair. Suas gravações foram encontradas, mas as circunstâncias de seu desaparecimento permanecem inexplicáveis. O material descoberto mostrou um padrão semelhante ao que foi encontrado 20 anos antes. Os membros do grupo começam a ouvir sons estranhos durante a noite, como galhos quebrando, sussurros indistintos e risadas infantis que parecem se aproximar e se afastar. Consta que a bússola do grupo começou a girar descontroladamente e o GPS falhou, fazendo com que eles se perdessem na floresta. Assim como na filmagem dos estudantes desaparecidos, o comportamento dos excursionistas começou a deteriorar rapidamente, com episódios de paranoia e medo extremo. As últimas imagens mostram os integrantes em pânico, gritando por ajuda, antes da câmera cair no chão e a gravação ser interrompida abruptamente. Apesar das buscas intensas, os corpos dos excursionistas nunca foram encontrados.